Sim, porque primeiro temos que resolver as coisas primárias, né, que nos permitem subsistir. E só depois é que olhamos à volta, ok? Para perceber onde é que estamos, o que é que estamos a fazer e de que forma é que podemos tentar perceber, né? Porque antes de tentares perceber, tens que sobreviver, ok? Consegues minimamente assegurar a tua sobrevivência a médio prazo, tentas então perceber, começas a olhar para as estrelas, tentas um bocado perceber o que é que se passa. E esse é o. E eu penso, parece-me, aqui estou-me a focar em algumas leituras que fiz, com base também em algumas descobertas e alguns estudos, que isso dá início à cultura, digamos assim, não é? Às histórias que são contadas e que depois passam de geração em geração e que dá origem aos mitos e que dá origem a toda essa dimensão importantíssima naquilo que é ser humano, porque nós, quer queiramos, quer não, mesmo nos dias de hoje, temos muitos mitos, né? Temos pequenos pensamentos mágicos, seja há pessoas que entram sempre com o pé direito em casa, há pessoas que colocam sempre a meia direita no pé primeiro, há pessoas, etc. Um sem número de pequenas coisas que todos nós temos, quer as vejamos, quer não, e às vezes apercebemos delas, que entram um bocadinho nesse místico, nesse mágico, não é? E portanto, a espiritualidade encaixa-se aí, parece-me, numa tentativa, primeiro que tudo, numa tentativa de perceberes quem tu és, de onde é que vieste, para onde é que vais. E este é um ponto fundamental, parece-me. Mas depois não podemos esquecer outra coisa que também é muito humana, um, que é a necessidade de ter alguém que nos dê respostas, que assuma a responsabilidade, de certa forma, pelos nossos atos, pelo nosso comportamento. Alguém a quem possamos atribuir méritos ou culpas, não é? Porque todos nós sabemos, quer dizer, isto é das coisas mais difíceis e também comunica muito com os dias de hoje, que me parecem meio nihilistas, meio superficiais, comunica muito com a nossa dificuldade em assumir a responsabilidade pela nossa existência. E isso é um dos motivos pelos quais, à partida, tendemos a acatar a autoridade, não é? Seja ela uma autoridade material, como é o Estado, como é as forças policiais, seja esta autoridade espiritual, digamos assim. Porque a religião surge quando a espiritualidade começa a ser estruturada. E porquê é que começa a ser estruturada? Eu não sei, atenção, mas eu diria que os primórdios da religião estão muito ligados com o advento da agricultura. Porquê? Porque com o advento da agricultura, nós passamos de nómadas a estabelecer localidades, né, a fixarmos-nos, e de repente temos que confiar no vizinho e temos que confiar nas pessoas da vila do outro lado do rio, com quem estabelecemos negociações, comércio, né, relações comerciais, e se eu não conheço a pessoa A, a pessoa B, e ele não me conhece, é mais difícil eu ter qualquer tipo de confiança. Mas se partilharmos uma crença, eu não conheço o fulano, mas o fulano acredita na mesma divindade que eu, isso facilita essa ponte, não é? Portanto, eu penso, parece-me, eu aqui já estou, atenção, foco-me em algumas leituras, mas como isto é uma área tão, como parece que estamos a caminhar em areia movediça, não levem isto como verdade absoluta, é apenas uma visão da minha verdade em que eu acho que imagine, pensem como um puzzle, pode ser um puzzle mental, e eu estou-vos a dar algumas peçazitas. Depois vocês veem se encaixam ou não encaixam, consoante a informação que forem tendo e que forem lendo. Mas parece-me a mim que esta foi uma necessidade e um mérito das primeiras crenças religiosas. E depois também fala-se muito do advento do cristianismo, que possibilitou com que o Império Romano mudasse muitos comportamentos que eram vistos como mais bestiais, no sentido que são de bestas, né? Como as lutas no Coliseu e outras que tantas. Né? Portanto, com esse mandamento que tu disseste, o amarás o próximo como a ti mesmo, não matarás, não, enfim, não invejarás a mulher do outro, etc, etc. Portanto, nesse ponto, parece-me, e se calhar isto vai comunicar com aquilo que eu acho que a religião pode ter muito. Atenção, eu quando digo religião, há tantas religiões, eu quando digo religião, suponham que estou a falar mais da religião que eu conheço melhor, que é a judaico-cristã. Portanto,
Depois podemos tocar um bocadinho nas outras, porque acho que são religiões muito interessantes também, o budismo, o hinduísmo, o islamismo, mas sobretudo quando eu falo, estou a falar na que melhor conheço e na melhor que quase todos nós aqui conhecemos, penso eu, que é a judaico-cristã. Portanto, o que é que acontece? A religião, portanto, o cristianismo e o judaísmo, vêm estabelecer algumas balizas e visam a dar alguma ordem à sociedade. Não uma ordem material, essa estava a cargo do imperador e dos reis, apesar da relação entre religião e Estado e poder ter sido muito próxima durante muitos séculos. Aliás, é muito recente aquilo que nós dizemos que é a laicização, não é? E sabemos que no mundo árabe não é assim ainda, que é a separação entre Estado e Igreja, mas esta necessidade de estruturar, eu acho que foi muito benéfica de início pela instituição, e aliás é muito interessante, isto também é um argumento muito do Jordan Peterson, e eu falarei dele um pouco mais tarde, que é, mesmo quem é ateu, de certa forma, é ateu dentro do chapéu moral da religião judaico-cristã. Não é dizer, podemos ir um bocadinho mais fundo, porque, por exemplo, o não matarás, podemos dizer que isso vem um bocadinho antes do princípio da religião judaico-cristã. Porquê? Porque eu não matar, ou não matar gratuitamente, à partida é bom para a espécie. Tudo o que for bom para a espécie humana, e aliás, muitos dos nossos comportamentos são os comportamentos mais profícuos para a espécie humana, que depois, primeiro, são comportamentos que são importantes para a espécie, e depois esses comportamentos tornam-se morais. Ok? Porque é que matar, neste momento, é algo moralmente aceito, não devemos matar, a não ser com algumas breves exceções, não é? Se for entre nós morrermos ou alguém morrer, à partida ninguém vos vai atacar moralmente por isso. Mas porquê? Porque eu não matando gratuitamente, evito que me matem a mim ou os meus familiares. Não acontecendo isso, podemos começar a cooperar. Começando a cooperar é vantajoso para a localidade e, portanto, há razões para não matar, para além das razões morais. Atenção. Portanto, não quero dar todo o crédito aqui à religião por esses avanços, digamos assim. Mas a verdade é que a disciplina que a religião veio impor foi importante. E depois o que é que acontece? E esta expressão surgiu-me quando estava a pensar sobre este podcast, acontece, no entanto, que a Igreja assumiu o monopólio de Deus. Não é? Portanto, a Igreja assumiu o monopólio de Deus e Deus, na verdade, pertence a todos. E, portanto, quando para vocês se ligarem a Deus têm que ir dar os dízimos, têm que ir à Igreja, têm que se colocar sob a sua autoridade, eu acho que depois aí é quando nascem os problemas ligados, mais intimamente ligados à religião, e que hoje colocam, e é muito interessante, porque se nós achamos que uma vida com uma presença religiosa muito forte é má, o que os dias de hoje nos têm mostrado é que uma vida sem uma presença religiosa é má também, por vários motivos. Pelo nihilismo que isso acrescenta, pela superficialidade que aparente, que mostra colocar nas pessoas. Hoje é difícil tu conheceres grandes valores além do lucro imediato. E atenção, eu digo isto e eu acho que o capitalismo como diz o Churchill, é o pior sistema, excetuando todos os outros. É o menos mau. Como é que ele diz? Ele não diz assim, ele diz pronto, o que ele quer dizer é que não é bom, mas todos os outros são piores. Né? E, portanto, eu acredito nisso. Mas a verdade é que hoje parece que vivemos sem um grande prazo. Parece que vivemos no hoje, no agora, sem grandes motivações. E isso, aliás, origina muito das doenças mentais que hoje também estão muito presentes, depressão, psicoses, neuroses, porque as pessoas parecem não conseguir perceber qual é o sentido de estarem aqui, porque tudo aponta para um consumismo imediato, tudo aponta para um certo tipo de ideia de felicidade e de sucesso, e se por acaso tu
não consegues atingir essa ideia pré-feita, pré-fabricada, parece que és um falhado e isso está a ter grandes consequências e eu acho que também uma das quais é a perda desse lado mais espiritual, digamos assim. Fiz aqui um pequeno monólogo, mas não sei se acrescentei algo, Tem, acho que tens a tem, dizer. tem aí muita coisa para se pegar, né? Se a gente for levar em consideração a religião judaico, né? Se a gente for pegar lá a história de Abraão, por exemplo, basicamente o monoteísmo ele surge do politeísmo. Então a gente tem, porque tem algumas ideias que você falou. Primeiro, uma delas é essa questão do surgimento da religião, a outra é a ideia de que a religião trouxe uma certa organização moral e até mesmo uma organização eh, para a sociedade, que vai muito em contra ao que Thomas Hobbes, né, falava sobre lá no Leviatã. A gente pode falar um pouquinho disso também. E tem uma última ideia aí que eu acho muito interessante, que é a ideia do super-homem de Nietzsche, que vai de encontro com o que estavas a dizer sobre esse niilismo dos dias de hoje. Então, assim, pegando do início, essa parte inicial, quando a gente olha para o início, né, da religião judaica, o que que a gente tem? Do ponto de vista exegético, quando a gente vai olhar para não estou falando aqui de um ponto de vista religioso, estou olhando para os estudiosos da Bíblia, que são os professores, as pessoas que vão estudar o texto e fazer uma exegese mais aprofundada do texto. Então, se a gente pegar e tentar contextualizar os textos bíblicos, eu estou usando os textos bíblicos como referência, porque, como o Fábio falou, a religião judaico-cristã, para nós aqui, é a mais comum. Eu nem sei, o Fábio, se calhar usou esse termo só para exemplificar. Eu nem sei se eu posso chamar o budismo de religião, né? Não sei se eles assumem o budismo como religião, mas nós sabemos que a religião judaico-cristã é uma religião, assim como também ah, ah, o islamismo são Sim, porque consideradas religiões, né? a religião pressupõe a presença de uma entidade metafísica, não é? Seja ela uma, no caso do monoteísmo, seja ela muitas, como o hinduísmo, não é? Que tem muitos deuses. Sim, A verdade é que os budistas rejeitam o Gautama Buda como essa. Aliás, Gautama Buda foi o primeiro a dizer que não queria. E é engraçado que ele disse que não queria qualquer representação dele, enquanto figura, e pronto, o que não falta é representações de Buda, né? Portanto, nesse aspecto, sim, se nós quisermos fazer com que a definição de religião, ou o que é a religião, seja muito restrita, sim, pressupõe essa veneração a uma entidade metafísica, né? Portanto, uma figura metafísica. E nisso o budismo não tem. Depois, fizeste bem introduzir essa questão do monoteísmo e do politeísmo, eu não tinha falado disso, né? Na verdade, foi também uma das grandes lutas, digamos assim, que o cristianismo teve, foi essa porque o Império Romano era, como o grego antes e como o egípcio, era politeísta, né? Portanto, tinha uma crença acreditava em muitos deuses. Tanto é que depois o cristianismo transformou os deuses em santos, né? De certa forma, conseguiu aglomerar não os mesmos, mas esta ideia de que é possível ter mais do que uma entidade. Se bem que os santos sempre foram pessoas, né? A partir de pessoas que existiram e depois foram canonizados e santificados. Mas digamos, esta hierarquia, os anjos, por exemplo, né? Se calhar mais parecido, esta hierarquia de divindades, digamos assim, né? Da mesma maneira que no Império Grego tinhas Zeus, no Império Romano tinhas. Qual era o Zeus do Império Romano? Pronto, enfim, tinhas uma figura central, ou maior, e depois tinhas os outros deuses por baixo. De certa forma, isso também foi O integrado panteão, né? o panteão, Yeah. de certa forma, também foi integrado na igreja. Mas isso é Aliás, mais recente. Isso é bem hum, mais recente, porque quando a gente volta para a origem lá no politeísmo, o que que acontecia, né, você tinha naquela região ali onde, surgiu a religião judaica, você tinha tinha Deus para tudo, né. Então você tinha, que eu consigo me lembrar agora, eh
Fogo, agora me fugiu o nome dos deuses, mas tinha Deus para tudo, inclusive as práticas politeístas eram muito cruéis. Uma das práticas, existia um deus, que eu não me lembro agora, um deus entre aspas, né, mas que um dos sacrifícios feitos a esse deus era, você jogava os recém-nascidos como se fosse era uma fogueira, e eles colocavam um prato, e aí jogavam os recém-nascidos ali, que era uma forma de cultuar esse deus. E com isso tinham muitas. Então, por exemplo, os estudiosos, né, quando eles vão fazer essa análise de como houve a transferência do politeísmo para o monoteísmo, e veja bem, os primeiros judeus, não posso nem chamar de judeus, porque não eram judeus nessa altura, mas as primeiras pessoas a assumirem o monoteísmo, na verdade, o que elas assumiam, porque não existia monoteísmo naquela altura. Mesmo as pessoas que adoravam o Yahvé, né, que é o Deus judaico, que também não se conhece o nome, né, não se sabe, a gente assume essa pronúncia, mas não se conhece o nome. Eles eram politeístas, tanto é que encontraram, né, muitas estátuas, há muitos achados arqueológicos que mostravam que esse povo também cultuava outros deuses. Então existia ali naquele momento ainda muita mistura dessa cultura politeísta. O que eles faziam era era ter fazer um processo de transferência, e a ideia do politeísmo do monoteísmo traz muito isso, que é tirar aquelas práticas, pelo menos quando a gente vai fazer uma exegese mais aprofundada e vai tentar, eh, contextualizar isso por aquela época, o que a gente percebe é que, por exemplo, os símbolos que a gente vê lá, a arca onde eram colocadas as tábuas lá, que onde supostamente Moisés, recebeu os mandamentos, os querubins, a própria estrutura onde, era colocada essa arca, ela tem uma base politeísta. Então o que o monoteísmo fez foi pegar muitas coisas que vieram do politeísmo, inclusive os próprios mitos, né, do, do dilúvio, muitos dos mitos, muitos dos textos bíblicos são inspirados, segundo a histórica, do ponto de vista histórico, tá bem? Tô falando aqui, se você for conversar com historiadores e pessoas que são estudiosas do assunto, você vai encontrar muitos desses textos em outras culturas. Então você tem o mito de Gigamesh, se eu não me engano, que falava já do dilúvio. ah, e aí houve em algum momento, eu não sei dizer o que gerou essa necessidade de mudança, mas possivelmente alguém ou alguma coisa, ou do ponto de vista espiritual, até mesmo uma própria presença, né, ou uma própria iniciativa divina de dar um basta naquelas atividades que eram demasiado cruéis, que era pronto, se você tem uma ideia, as pessoas acham a Bíblia um livro extremamente machista, mas uma das primeiras menções, se não a primeira menção ao direito das mulheres está na Bíblia, porque até o momento, no Velho Testamento, porque até aquele momento as mulheres e cabras era a mesma coisa, eram posses, elas eram simplesmente objetos que existiam para procriar. E já ali na Bíblia as mulheres começaram a ter direitos, por exemplo, herdar a, e aí é uma das coisas que vem junto ali com a ideia que o Fábio falou da agricultura, que me parece que a partir do momento que começou a haver a transmissão dos bens para as próximas gerações, isso começou a se tornar mais necessário. E aí você tinha um homem que poderia ter várias mulheres e uma mulher que só poderia ter um homem, por quê? Era necessário saber quem era o primogênito. E até então, quando a gente volta para os caçadores-recoletores, existem até muitos mitos de que a ideia era que a mulher tivesse a relação sexual com o maior número de homens naquela tribo, porque ele supostamente herdaria as características de todos os homens. Então, essa área é uma área, como o Fábio falou, é como se estivéssemos andando em areia movediça, é preciso um estudo muito aprofundado, e como todo podcast que a gente faz, né, em cada um desses temas a gente poderia fazer vários podcasts sobre cada um dos temas, esse não Certíssimo. seria diferente. Então, se a gente fosse falar aqui da origem da religião, como é que a religião, a gente gastaria aqui uns 10 podcasts, uma série de Sim, podcasts. sim, Então, nós estamos sim. tentando fazer um apanhado para poder daqui passar para Uhum. outros tópicos, né? Então, eu Sim, vejo ali nesse início. Então, a gente tem caçadores-recoletores. Parece que eu acredito que já havia algum nível de contemplação, até porque eles tinham
trabalhavam, né, tinham ali 5, 6, 7 horas por dia de trabalho, que era para caçar e fazer a recoleção, depois anoitecia, o que que eles faziam? Fogueira, quando já tinha o fogo, e olhar para as E estrelas, não tinha muito. trocavam, sim, Ver ver trocavam o pôr histórias, do ideias, sol, exato. Uhum, exato. e E aí daí, provavelmente um ou outro deveria pensar, falando: "O que que é isso, né?". Agora, uma crítica que às vezes eu faço sobre, porque quando a gente vai falar com uma pessoa, principalmente com os cristãos modernos, é que eles, eh, justificam a crença deles pela experiência pessoal. Então eles falam: "Ah, eu sei que Deus existe porque eu tive uma experiência com Deus, né, porque eu tenho percepções que me dão a entender que Deus existe". Mas aí eu te pergunto, se você olha para um caçador-recoletor, e quando um caçador-recoletor olhava para o sol, ver o sol e ver uma moeda de 1 euro, por exemplo, para ele não tinha muita diferença. Porque a percepção, se você colocar uma moeda, colocar o sol lá e uma moeda do lado do sol, não tem muita diferença. E para um caçador-coletor, ele não imaginava que o sol era o que a gente sabe que é hoje, né, que é, sei lá, milhares de vezes maior do que a Terra. Então, essa crítica que eu faço é: até onde as nossas percepções são capazes de nos dar, ah, tamanha segurança para poder atestar a oi, existência ou não de olha, alguma coisa, percebe? Então quando perde- alguém me fala: "Ah, as minhas experiências", ficaste, diz. bloqueaste ali 3 segundos, mas continua, continua. Quando alguém me diz que a experiência dela é o que justifica a crença, eu fico um pouco ressabiado, porque eu acho que os nossos sentidos são extremamente enganadores, e hoje nós podemos falar do céu, das galáxias e de outras coisas, porque a gente tem ressonância magnética, a gente tem, satélites e a gente consegue ter uma percepção maior. Agora, se você chegar para um caçador-coletor e falar das coisas, não precisa ir muito longe, fala do seu telemóvel para ele. Você não vai conseguir explicar para um caçador-recoletor o que que é um telemóvel, Apesar percebe? de ser, Ele não apesar, vai entender. sim, apesar de biologicamente ser uma pessoa igual a nós, né? O tempo em que ele vive, faltam tantas referências para lhe ensinares o que é um telemóvel. Se ele fosse um adulto, não sei se alguma vez conseguiríamos, tinha que ser uma criança e com alguns anos. Mas disseste alguma E coisa, eu disseste acho, muitas coisas. Fábio, e Diz, eu diz, acho, Fábio, diz, diz. só antes de você complementar essa ideia, que nós, ao tentarmos entender ou explicar ou compreender a religião e Deus, não é diferente de estar tentando, na posição de caçador-coletor, entender um telemóvel. Quando Ok, nós olhamos hoje para essa espiritualidade, é a mesma coisa. É como se imagina, o Carl Sagan, né, ele tem um vídeo aí no YouTube muito famoso, procurem depois, que é a quarta dimensão. E aí ele tem uma explicação bastante ilustrativa sobre a quarta dimensão. É você tentar entender a quarta dimensão. Imagina você tentando explicar um telemóvel para um caçador-coletor. É a gente tentando entender Deus e a espiritualidade. Se existe ou se não existe, nem vem ao caso. A questão é que, existindo ou não existindo, nós podemos conjecturar, nós podemos discutir, nós podemos falar a respeito, mas entender, eu acho que ainda está muito longe da nossa capacidade. E talvez um dia a gente estamos consiga a, chegar lá, mas estamos a 15 mil anos, não é? Porque um caçador-recoletor estava há 15 mil anos de perceber o que é um telemóvel, não é? Mais ou menos.